ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, começando a semana, o que temos aí de novidade no mercado de commodities agrícolas? Também hoje, feriado nos Estados Unidos, bolsas não funcionam, nem Chicago, nem Nova York, portanto, mercado sem referências internacionais. Na sexta-feira, o balanço da semana acabou sendo negativo para as principais commodities, soja caiu, milho também, trigo não foi diferente, café também com queda no saldo líquido da semana. Foi uma semana muito negativa para os preços das commodities, especialmente por conta desse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que foi considerado bastante negativo para preços, porque apontou uma produção tanto de milho quanto de soja acima do esperado. A gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco. Então, isso acabou derrubando os preços. Hoje, feriado, portanto, sem movimentação, mas ficou o estrago aqui no nosso mercado interno, né? Os preços da soja, por exemplo, no mercado interno brasileiro, muito baixos, caindo bastante aqui nas principais praças, quedas às vezes de R$ 6 por saca, dependendo da região. Ou seja, a situação para o produtor brasileiro de soja não está nada boa. Além de perdas na produção por conta de clima desfavorável, que continua ainda em algumas regiões, preço mais baixo, quando deveria estar subindo por conta da própria elevação das perdas na produção. Bom, mercado financeiro com o dólar operando com alta de 0,4%, R$ 4,87, 88 agora, R$ 4,88 a cotação da moeda americana. Mercado de ações caindo, até pela falta de referência externa das bolsas americanas, índice Bovespa na B3, menos 0,3%. Petróleo caindo, subiu na sexta-feira por conta daquele ataque lá no Iêmen, mas já deu uma retrocedida aqui, está caindo 1,3% agora há pouco, a $77 o barril. Bolsas americanas, como eu disse, não funcionam. O café em Londres está operando com alta agora há pouco, de 0,9%. No mercado aqui futuro da B3 de São Paulo, soja estável, milho com queda, 0,7%, e o boi gordo aqui também na B3 com pequena valorização de 0,1%. Esse é o retrato do mercado nesse momento, Tavinho. Vamos começar pelo Boletim Focus, estimativa de redução para a inflação desse ano. Pois é, o mercado está um pouquinho mais otimista com relação à inflação, caiu para 3,87% a previsão para o final deste ano, aqui era 3,90%, ou seja, um pouco mais otimista aqui a previsão para a inflação aqui brasileira deste ano. Para o ano que vem foi mantida a expectativa de manutenção em 3,5%, o índice básico da inflação. Tendência aqui para a taxa Selic é de fechar o ano a 9%, não mudou em relação à expectativa da semana passada, e 8,5% para o ano que vem. Então, o pessoal está bem mais otimista com relação à taxa de juros. Tendência do Banco Central continuar com os cortes, atualmente está em 11,75%, portanto, a expectativa de um corte de 2,75% até o final do ano. Então, é uma boa notícia. PIB com tendência de crescer 1,59%. Nesse ponto aqui, o mercado está um pouco mais pessimista que o governo. O governo acredita no próprio presidente Lula, vem falando em crescimento acima de 2% e tal, mas no mercado não se vê esse otimismo por enquanto. Para o ano que vem, sim, um PIB um pouco melhor, em torno de 2%, mas para esse ano realmente a tendência é de cautela aqui em termos de previsões. Balança comercial com tendência fechou o ano em torno de 75 bilhões de dólares, é um índice maior, em quase 5 bilhões em relação ao que o pessoal previa até a semana passada. Então, esse é um setor, o das exportações e da balança comercial, exportando mais e importando menos, setor que o Brasil vem se comportando bastante bem ultimamente, até por conta do desempenho dos produtos do agronegócio, né, que realmente são amplamente superavitários e garantem sempre esse saldo positivo da balança comercial, e significa que o caixa dos nossos caixas em dólar aqui em termos de governo está indo muito bem também. Com certeza. E essa previsão do USDA aí de aumento da produção de soja na Argentina, nesse ciclo agora, é em função da volta das chuvas, Silmar, que a seca andou atingindo o Cone Sul todo lá, inclusive o seu Rio Grande do Sul aí, e depois veio a chuva violenta. Isso aí influencia diretamente, claro, na produtividade por hectare. Esse é o fator? Sem dúvida, a Argentina sofreu muito na última safra, assim como o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve 2 anos de perda aqui por conta de falta de chuvas. Isso atingiu todo o extremo Cone Sul aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, parte do Paraguai. E o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, foi o estado mais afetado na última safra. Esse ano, toda essa região se recupera. A Argentina com tendência, inclusive, de uma safra recorde, tanto de soja quanto de milho.
A expectativa é muito positiva, tem números superiores, inclusive, a esse que você divulgou, que são do USDA, números da própria Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por exemplo, prevendo uma safra de milho de 59, não 55 milhões de toneladas. E para a soja até 51, 52 milhões de toneladas e não só 50. Ou seja, a tendência é positiva da mesma forma que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, esse ano, na contramão dos demais estados, por exemplo, enquanto no Mato Grosso está faltando chuva e com perdas já bastante acentuadas na produção de soja, no Rio Grande do Sul a situação é oposta. Tem chovido bem, no início até choveu demais, agora as chuvas se regularizaram e a tendência é de um safrão aqui no estado gaúcho se recuperando amplamente, assim como toda essa região do Cone Sul aqui, por conta da volta das chuvas regulares, tá vendo? Pois é, e a situação lá no Oriente Médio se complica, né? Agora com esses ataques aí desse grupo terrorista que tem o apoio da Síria e a Rússia apoia a Síria. É uma rota comercial importante, uma das mais importantes do mundo, e eles estão fazendo isso aí numa forma de protesto contra a invasão por parte de Israel da Cisjordânia lá, né? E aí entra um complicador, né? A coisa que já estava complicada pelo lado de lá, né? Agora vai se complicando ainda mais. E esse é um fator muito complicador, porque o ataque dos Estados Unidos, da Inglaterra, agora o Canadá apoiando também, e todos vão apoiar, a Tesla parando a sua produção na Alemanha, porque escoa tudo ali por aquela região, né? Os seus carros, é um agravante, hein? Agora a coisa se complicou mesmo. Tá bem, a situação geopolítica global está cada vez mais complicada, isso é verdade. Então, nós temos o componente, já começou lá no ano passado, que é a guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. Isso ainda não se resolveu, continua as hostilidades por lá. É um fator de desestabilização em termos de leste europeu. Depois, essa questão do Oriente Médio, com Israel invadindo aquela parcela lá onde está para tentar eliminar o grupo Hamas, terrorista. Agora esses ataques aqui contra o Iêmen, por mísseis americanos e ingleses, em retaliação pelo bloqueio lá de navios no Mar Vermelho. Isso afeta o trajeto, o escoamento de petróleo, por exemplo, muita gente já escoando por outras regiões, desviando de lá, isso pode afetar o abastecimento de petróleo, por isso que o petróleo subiu bastante semana passada, hoje está dando um pouco mais de folga, até caindo um pouquinho. E nós temos outro ponto de conflito e de atenção, que é a questão de Taiwan, né? Aquela ilha lá que é independente, entre aspas, da China, está sendo armada cada vez mais pelos Estados Unidos para manter sua independência, os chineses não estão gostando nem um pouquinho, e para completar, ainda temos a questão da Coreia do Norte, né? Com ameaças constantes aqui contra os países do Ocidente, ameaçando com bombas, com mísseis, ou seja, uma situação conflagrada em vários pontos do planeta, como há muito tempo não se via, talvez desde o tempo da Segunda Guerra Mundial, várias coisas acontecendo simultaneamente. Então, isso é preocupante. Tem alguns analistas em termos especializados em geopolítica que estão fazendo questão de sinalizar essa coincidência aqui, que não é nada boa, né? Estouro de conflitos em vários pontos ao mesmo tempo. Isso é muito complicado e muito preocupante, especialmente aqui para o Ocidente, que está com a economia em frangalhos aqui, por conta já dos gastos com a guerra da Ucrânia. Então, situação bem complicada e isso vai mexer muito com a política, especialmente nos Estados Unidos, por exemplo, tem eleições esse ano, vai ser uma eleição muito focada nesses fatores globais aí, geopolíticos, que preocupam bastante o mundo inteiro. E custos para a economia mundial que já não vai bem e está instável desde o início da pandemia, porque o comércio marítimo internacional não vai parar, mas as rotas terão que ser mudadas. E com o aumento, a mudança e o aumento de distâncias, você tem custos adicionais em todo o processo. Então, a economia mundial, que já não vai bem, está tropeçando aí cada vez mais e com conflitos que vão se multiplicando. Aliás, ontem eu fiz um almoço em casa e convidei alguns amigos e amigas lá, umas 8 pessoas, 10 pessoas, e entre umas garrafas de vinho, uns goles de vinho, né, um bom nhoque e um lombinho que eu mesmo fiz, né? Nós discutimos aí bastante essa questão da geopolítica. O mundo está é preocupante o momento pela geopolítica, né? Então, estamos aí a caminho de alguma... Está ficando uma situação meio caótica, meio afunilada. Essa, mais ou menos, era a opinião de todos os presentes na mesa de almoço, entre os mais velhos e os mais novos, entre homens e mulheres. Todo mundo vendo aí com muita cautela
e preocupação o que está acontecendo com esses conflitos aí se agravando cada vez mais, não se resolvendo e com sérias ameaças e repercussões, né? Esse aí, por exemplo, é uma repercussão do conflito Israel-Hezbollah, né? E Hamas. Né? Então, um vai pegando as dores do outro, né? E aí a coisa vai se complicando. Sem dúvida, também é um momento de muita tensão e atenção, né, em termos globais, para esses vários focos de conflito que são simultâneos. Isso preocupa bastante justamente pela simultaneidade, né? Sabe que uma coisa acaba puxando outra, alguns países podem se aproveitar desse tipo de situação. O Irã é um deles, né, que apoia esses grupos terroristas lá que atacam Israel. Tudo isso leva a situações que podem se multiplicar, por exemplo, como esse ataque de forças americanas e inglesas contra focos de rebeldia, de terrorismo lá no Oriente Médio. Pode ser uma situação que pode se repetir e aumentar as tensões e os conflitos nessa região e em outras também, né? Você citou aí o caso de Taiwan, e a gente também discutiu isso, que é um conflito aí latente e iminente, né? E agora parece que todo mundo resolveu a cada um por si, entendeu? Porque os Estados Unidos falou que não vai interferir na questão de Taiwan. Se a China quiser invadir, que invada Taiwan, Taiwan que se defenda ou eles que se entendam. Aí começa uma Não outra... é bem assim, não. É? Duvido muito que seja isso aí, sim. Eu também acho que não, mas... Certamente os americanos intervirão. Da boca para fora estão dizendo que não, mas eu acho também que é igual essa questão aí do Mar Vermelho. Ó, não temos nada a ver com isso. Opa, mas interfere. Então, existe um componente de segurança mundial que preserva algumas instituições e alguns países democráticos. Vamos ver. A novidade aí em Taiwan, né, foi no fim de semana com as eleições, né? Uhum. O candidato vencedor é a favor da independência de Taiwan. Isso piorou as tensões que já existiam, né? A China está de prontidão lá com a possível iniciativa de independência desse novo presidente. Ele não tem apoio popular total, até porque se somar os votos dos candidatos de oposição, seriam majoritários, mas ele ganhou, fez o maior número de votos, e ele é a favor da independência de Taiwan. Então, realmente, isso aumentou as tensões nos últimos dias nessa região que já tinha várias tensões em andamento. Então, fato novo. Está dizendo que os Estados Unidos vão reagir se sair o Biden e entrar o Trump ou algum outro. Porque o Biden diz que não vai falar. O pessoal fala que o Biden ele só olha e deixa as coisas acontecerem. Bom início de semana para você. Continua em Porto Alegre? Continua. Então, Volto semana que vem. Então tá bom. Gostei desse cenário aí, dessa sua biblioteca aí. Bacana, muito bacana. Muito bom. A cada dia para não ficar muito monótono. Então tá bom. Até amanhã, Silmar. Boa segunda, boa semana que está começando. Boa semana. Tchau.